Olá para quem estiver vendo esse vídeo, meu nome é Herbert e Jogos Digitais do segundo semestre de Carapicuíba. E bom, eu vou estar mostrando aí como a gente usa o PyScroll para fazer o scrolling de tela, tá? A biblioteca PyScroll, que é necessário ter o Pygame, que é do Python, beleza? Então, eu vou estar mostrando um projetinho aí, que eu estou usando. Claro que como é de jogos digitais, é o PyScroll adaptado para jogos digitais, tá? Então é aí que vocês estão vendo, ó, o scrolling de tela, a câmera seguindo o jogador, que é basicamente o scrolling de tela, tá? Então eu vou mostrar como que eu fiz esse programa aqui, código por código, e com foco principal no PyScroll, tá? Que é o que a gente vai estar mostrando agora. Então vamos lá, ó. Basicamente temos aqui um arquivo main PyScroll, temos o arquivo jogador, responsável pelos códigos do jogador. E um pouco mais aqui do canto, ó, tem a pastinha scroll. E você pode estar vendo que tem um arquivo .tsx e outro .tmx, junto com uma imagenzinha, ó, que é esse daqui. Beleza? Então, junto com uma imagenzinha e o tmx. Por quê? Por que esses três arquivos? Uma imagem, um tmx e um tsx. Bom, porque eu estou usando também o PyTMX, outra biblioteca aí para arquivos TMX. Então, eu usei um programa chamado Tiled, tá? E eu fiz um mapinha, esse que vocês estão vendo aí, ó, que eu mostrei. Vou abrir aqui de novo. Então, eu fiz esse mapinha aí no Tiled e aí eu exportei. Quando eu exporto no Tiled, gera o arquivo TSX, o TMX e a imagem com os sprites que eu utilizei para fazer isso, que é o outro arquivo lá que eu mostrei. E aí, o que eu fiz aqui para isso? Eu peguei esses exportados, coloquei na pasta e aí no mesmo lugar desses arquivos eu criei o arquivo Python, né? O .py, que aí sim eu fiz a programação, beleza? Então não é PyScroll puro, digamos assim. Eu estou usando o PyTMX. Claro que os dois têm ligação, o PyTMX e o PyScroll. Eu vou mostrar daqui a pouco, mas é um jogo em tiled, né? Então eu fiz isso, beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui, ó, no principal, né, mostrando sobre as importações. Como eu falei, o Pygame, eu coloquei as PG. E aí eu importo o PyTMX também, os arquivos, o PyScroll, tudo. O load game do PyTMX também. Esse jogador aqui que é o outro arquivo, o outro pacote, como eu mostrei para vocês, da classe jogador, já vou falar para vocês também. Tá com um risquinho vermelho de errado porque a gente tá com certinho um pequeno bug aí com o PyScroll lidando com o buffer do sprite do jogador, tá? Mas não afeta em muita coisa, funciona certinho. Então, não é um tipo de problema que a gente vai estar vendo agora, tá bom? Então, vai continuando, a gente tem as variáveis variáveis não, as constantes, né, com maiúsculo aí, largura, altura, resolução, largura, largura, e o FPS. Eu vou estar mostrando bem rápido esse daqui, ó, porque assim, ó, nesse todo arquivo aqui, ó, é só essa parte e essa que é basicamente do PyScroll. O restante é game loop, coisas padrões. Então vamos lá. Aí tem como iniciar o Pygame, iniciamos o Pygame, criamos o buffer da tela, criando a tela, né, com a resolução que a gente formou aqui em cima, capturando o clock também. Aí pulando essa parte que é do PyScroll, como eu falei antes, a gente tem o rodando igual a true, que vai ser usado no game loop, e aqui sim é o game loop, tá bom? Aí tem aqui a delta time, né, que é para contar aí o FPS, game loop, passando o FPS como padrão. Padrão, é o game loop de Python padrão. E aqui assim a gente tem a verificação para ver se clicou no X da janela. Se clicou, sai de tudo isso e vem aqui no pg.kit que encerra o programa. E aí a gente tem isso daqui que eu vou estar falando depois, isso daqui também depois, isso daqui também depois, que também é importante. Mas vamos lá, explicado tudo básico, vamos ao que interessa, né? Que começa a partir daqui, do PyScroll. Então, ó, primeira coisa, a gente tem que pegar aqueles arquivos TMX e interpretar eles, né? Capturar, carregar eles para que o Python e o Pygame consigam interpretar eles. Então a gente tem isso daqui, ó, tmx underline data igual a load game mapa.tmx. A gente coloca o tmx, né, o mapa tmx carregado, a gente usa essa função aqui, carrega e coloca dentro de uma variável.
Esse load pygame é do PyTMX, ó. PyTMX. Então, é o PyTMX que faz isso. Na próxima linha, a gente tem aqui o mapa data igual a pyscrew.tiledMapa e dá como parâmetro o tmx data. Então, o que foi carregado pelo PyTMX anteriormente vai ser utilizado pelo pyscrew. E é por isso que eu tinha falado antes que tem interligação das duas, né? Porque tem que carregar o tmx primeiro antes de fazer todas as coisas de scroll. Então tá bom, pyscrew.tiledMapa dado como parâmetro o tmx_data. Basicamente a gente vai pegar esse mapa.tmx que a gente carregou e transformar em um tiledMapa, tá? E vai colocar dentro de uma variável mapData. Então a partir dessa linha a gente já tem o mapa em tiled certinho. Na linha de baixo a gente tem o mapa underline layer com essa grande função aqui muito importante também, pyscrew.bufferedRender. Essa daqui é muito importante. Como vocês podem ver aqui a resolução, vocês já podem tá tendo uma ideia do que se trata, né, mais ou menos. Bom, é quase como um display aqui, ó, de uma surface do Pygame, né? A gente vai criar um buffer de tela, basicamente, de janela, né? De janela não exatamente, de tela, o que tiver dentro da janela, um buffer disso. Para posteriormente dar o flip e jogar no monitor, jogar na tela mesmo. Então a gente, para fazer tudo isso, tem essa função. E aí para essa função a gente tem que dar alguns parâmetros, né, obviamente, que é os sprites, o mapa carregado, né, para funcionar mesmo. É quase como se fosse uma imagem. E é o mapa em tiled. Então a gente dá isso daqui como parâmetro. Então, só daqui você já pode entender que é o mapa em tiled que vai ser utilizado para fazer o scroll. Depois disso a gente tem a resolução, que é qual que é o tamanho, o width e height desse buffer, né, que vai ser colocado na tela depois. A gente dá a resolução, a mesma utilizado para cá, ó, para o tamanho da janela. Então quer dizer que essa tela vai ser do mesmo tamanho da janela, tá? Então vai encaixar certinho ali. E aí depois tem esse true aqui que é muito importante. Eu vou estar falando um pouquinho mais depois, mas ele basicamente é padrão, tá? Eu posso até apagar aqui. Eu vou deixar apagado, mas esse true aí ele faz com que o que tiver em foco na tela, a câmera, digamos assim, não pode sair desse TMX, não pode sair do mapa, não pode sair da tela desse buffered renderer, não pode sair do buffer, tá? Que é o map layer que a gente está colocando na variável. Eu vou falar mais sobre isso depois. Aí depois temos o group aqui. Assim como o Pygame para fazer colisão e qualquer outra coisa, o PyScrew ele também tem um group, tá? E tem que ser nesse nome, group, assim como o Pygame também. Então, na verdade, por enquanto aqui não precisa, mas posteriormente precisa e eu já vou falar mais depois. Então, temos aí o PyScrew.PyScrewGroup e a gente dá como parâmetro o map layer, que é a tela e o buffer que já foi dado carregado, renderizado, tudo certinho. Só falta colocar no monitor mesmo. Então a gente coloca isso dentro do group, beleza? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Dentro desse grupo já vai ter, ó, vou colocar aqui para carregar novamente. Ó, dentro desse grupo aqui, essa variável group, vai ter essa plaquinha, vai ter essa grama, essa escada, essa terra, essa grama maior aqui. O jogador não, porque eu vou estar criando ela depois, mas o objeto jogador tem. O objeto jogador a gente tem sim, porque a gente cria lá no programa Tiled, que eu falei para vocês. Mas esse branco, esse quadradinho ainda não tem. A gente não programou ainda. Enfim, plaquinha, grama, escada, terra, já está tudo dentro dessa variável group, em tiled e no buffer já, certinho. Então coloca tudo de uma vez lá. Beleza. Então, tudo isso daqui é basicamente para carregar o mapa certinho. Então, como vocês podem ver, isso só é feito uma vez, uma única vez. Não está dentro do loop, do game loop, né? Porque só precisa ser feito uma vez, carregar, né? Carregar o TMX para utilizar. Então, só uma vez. E aí a gente tem esse grande código aqui, que é um grande filtro, basicamente, tá? Então, por que isso daqui? Isso daqui é um grande filtro. O nosso jogo, como vocês podem ver aqui, ó, esse programinha, ele é bem simples. É só mover o quadrado e já era. E tem o scroll e o foco da câmera. Então, a melhor maneira que eu
verifiquei para fazer isso é com um grande filtro. Mas para você fazer um jogo mesmo, vai ter vários objetos, né? Claro que a câmera só vai estar focada em um deles, mas vai ter vários objetos com várias programação. Então, provavelmente, a melhor maneira para programar um jogo mesmo, né? Um jogo feito, não é dessa maneira. Mas como a gente é só para demonstração, eu fiz dessa maneira aqui. Então, vamos lá. A gente cria aí a variável jogador, que vai ser uma instância do jogador, a classe, aqui que eu vou mostrar depois. E a gente dá um padrão de nome, depois a gente vai usar. Então vamos lá, para cada camada na tmxdata.layers, esse layer aqui, ó, como vocês podem ver, cadê? Ah, não mostrei daqui. Mas enfim, o tmxdata é o primeiro aqui, ó, tmxdata, né, o mapa carregado pelo PyTMX. Então, quando termina aqui de carregar o PyTMX, ele já separa em layers, porque no arquivo tmx já está separando em layer. Lá no programa Tiled a gente consegue mexer nas layers e tudo mais. Então, como ele carrega isso, esse tmxdata ele também já está separado em layer. Então, para cada camada em tmxdata.layers, o que isso significa? Para cada layer. Para cada layer acontece isso. Beleza? Então, ele meio que separa. É um loop para cada layer. Então, vamos lá. Aí, vamos supor que está na layer 1. Começa com a 0, né? Mas vamos supor com a 1. If is instance, camada, isso. Bom, o que é isso? Is instance é uma verificação, ele retorna como true ou falso. Ele retorna como true se a primeira variável for isso daqui, tá? Se for isso. Então, se a camada for um PyTMX Tiled Object Group, aí acontece tudo isso. E a gente pode ver que a camada, como é a cada layers, ele vai ser um Tiled Object Group, sim. Porque cada layer é um Tiled Object. Ainda não é um Tiled Map, porque depois que a gente programa aqui, mas já é sim. Então ele separa novamente, tá? Então, separou a layer, verificou se a layer é um Tiled Object? Claro, porque todas vão ser. Aí passa para a próxima. Aí tem mais esse laço aqui, como eu falei, é um grande filtro. Então filtra mais uma vez. Para cada objeto na camada, outra variável que a gente acaba de criar, né? Mas para cada elemento ou objeto na camada, como o próprio nome diz, a gente pega o nome dele, tá? Então nome objeto é igual a objeto, que é a variável aqui, ponto name. A gente consegue pegar esse name aqui do objeto. Então isso a gente coloca lá no TMX. Quando a gente cria lá no programa no Tiled, a gente cria o objeto, coloca o nome e tudo mais. E claro, quando isso é exportado, vem para o ponto .tmx. Então a gente pega o nome aqui do TMX e coloca dentro dessa variável. E aí em seguida, o último verificação aí, depois desse laço, se esse nome, né, se esse nome que a gente pegou for igual a jogador, aí acontece isso. Ou seja, a gente vai filtrando cada layer, a gente filtra aqui, ó, cada layer. Depois de cada layer, a gente filtra cada objeto da layer. E aí depois, se esses objetos, né, a gente vai tirar tudo e só vai pegar o jogador. Então, para cada layer, depois, para cada objeto da layer e depois, se esse objeto for o jogador, acontece isso. É um grande filtro, né? Então, por isso que eu estou falando, se você tiver um jogo certinho, de repente não era a melhor maneira de fazer isso daqui. Como o único objeto que tem é esse quadradinho branco aí, é o jogador, só um, então é a melhor maneira de fazer isso. Mas pode mudar para você aí. Então tá bom, aí temos aí o jogador é igual a jogador classe e a gente dá os parâmetros aí. Então, como a gente importou aqui, ó, a classe do jogador, a gente consegue dar uma instância aí dessa classe. Então, o que é isso? Entra aqui nesse outro aqui, o jogador. Finalmente aqui a classe jogador, onde tem um monte de coisa. Bom, temos aí a classe jogador, temos o método construtor dele, o init. Eu vou estar falando sobre isso. E eu já vou até excluir isso daqui, ó, que é o def update. Que é o def update aí, por padrão, né? Ele basicamente captura o evento que for apertado, né? As setinhas, arrows case. E aí a cada movimento ele vai se mexendo, beleza? Esse def update ele vai ser utilizado lá no game loop, aqui ó, def update. Group update, ele atualiza tudo que tiver no grupo, né? Todos os sprites lá, todos os objetos do grupo vai fazer o seu update.
então só vai ter o update de jogador que vai mover. Beleza? Eu nem vou entrar em detalhe, tá? Como eu falei, porque isso daqui é game loop padrão. Mas vamos lá, o que importa é isso daqui, ó, o método construtor. Então, continuando lá, ó, como a gente vai pegar, verificar o nome do jogador, a gente vai capturar ele, a gente cria uma variável igual à instância dessa classe. E a gente passa como padrão o group, lembrando que o group é todo o mapa renderizado em tiled já, que a gente coloca no PyScrew, a gente dá como parâmetro. E vamos lá ver então o que o group faz. O group, ele insere todo esse tiled map que foi renderizado, tá no buffer de tela, no sprite.sprite, método construtor do Pygame. PG é Pygame, tá? Só lembrando. Então, isso já é uma coisa do Pygame, tá? É mais do Pygame. Como qualquer outro objeto, a gente tem que, para colocar o sprite dele na tela, a gente tem que colocar esse sprite de fato na classe sprite.sprite. Então é só para isso mesmo, tá? A gente captura aqui o mapa, tudo do mapa, e coloca tudo do mapa nessa classe. Como esse jogo ele é bem simplinho, dá para fazer numa classe só, jogador. Mas como vem tudo, árvore não tem, grama, escada, não tem nada a ver com o jogador, né? Mas como é um joguinho simples, a gente coloca aqui, beleza? Então manda pra lá. Aí a outra coisa é a camada, que a gente passa... A outra coisa é a camada, que a gente passa o número 2. A camada simplesmente diz qual é a layer que o jogador vai estar. Ó, como eu vou rodar aí, ó. Ó, o quadrado branco ele passa por cima das coisinhas aqui, ó. Entendeu? Se a gente pegar esse camada menos 1, por exemplo, aí ele vai passar por baixo da escada, ó. Tá vendo? Por baixo da escada e da plaquinha. Porque ele diz, esse underline layer, ele diz qual que é a layer que vai estar o jogador, o rect do jogador. Eu não vou entrar em detalhe também rect, porque já é uma coisa. Mas aí, para rect a gente tem isso, ó. A gente cria o rect, a imagem, quer dizer, a gente cria a imagem, o tamanho, a cor, depois cria o rect. E aí a gente, isso daqui é o posicionamento inicial. Por quê? O outro parâmetro que a gente dá é o objeto, aqui ó, que é dentro dessa camada. Então é o objeto do jogador mesmo, porque a gente verifica se esse objeto é igual ao jogador, então nesse momento o objeto vai ser o jogador, porque o nome sempre muda por laço e tudo mais. Então a gente coloca esse objeto ponto mapa, underline mapa, ponto x, esses duas linhas que é o posicionamento inicial deles, tá? Inicial apenas, depois ele vai mexer com esses daqui. Lembrando que aquele é como objeto mapa, mas aqui a gente manda como objeto, né? Enfim, orientação objeto padrão. Então é isso. Aí aqui a gente tem o game loop padrão. Ah, outra coisa muito interessante também, ó. Quando a gente dá play, a câmera sempre segue ele. Mas quando chega aqui no canto, ó, a câmera não passa, ó, do mapa, porque chegou no limite. É por conta daquele true que a gente deixou aqui em cima, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, se a gente colocasse false... Cadê? Calma aí, tem que ser maiúsculo. False. Se a gente deixasse false, ó, é o que ia acontecer, entendeu? Ia sair daqui. Por isso que a gente deixa sempre como true, que é o true é o padrão. E aí, dentro desse game loop, a gente tem isso daqui, ó, group.center, tal. Isso daqui é muito importante também, já está encerrando. Isso daqui é muito importante. É basicamente onde o PyScroll deve focar. Onde o PyScroll deve focar. E a gente tá dando como parâmetro o centro do quadrado do jogador. Ou seja, o centro do quadrado. Então, ó, a câmera sempre está focando no jogador. Graças a isso, tá? Graças a isso. Então ele está dentro do game loop para sempre focar nele. E de resto é o padrão, o flip e o draw, né? Padrão. E acho que é só sobre isso. Como eu falei, né? O mais importante é carregar o TMX, dizer em qual o PyScroll deve focar, que é no jogador, e passar os parâmetros daqui, beleza? Então é isso. Até mais. Falei sobre o PyScroll aí. Tá dando 20 minutos. Então até a próxima. Tchau, tchau.